ecos do além. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Sempre gostei de morar sozinha, de ter meu espaço, minha rotina. Mas depois daquela noite, nunca mais consegui ficar tranquila quando o sol se põe. Nunca mais consegui ignorar os barulhos da casa ou a sensação de que estou sendo observada. Porque agora eu sei, às vezes estamos mesmo. Tudo aconteceu quando eu me mudei para uma cidadezinha no interior. Depois de anos vivendo no caos de São Paulo, decidi que precisava de paz. Passei meses pesquisando até encontrar uma casinha simples afastada do centro, rodeada por mato e silêncio. Era perfeita. Meus 2 cachorros, Thor e Lua, adoraram o espaço. Um quintal enorme, cercado, onde podiam correr à vontade. Achei que finalmente tinha encontrado um lugar onde minha ansiedade me deixaria em paz. No começo tudo era maravilhoso. O ar fresco, o cheiro de terra molhada depois da chuva, o barulho dos grilos à noite. Eu trabalhava de casa. Então passava o dia no computador e saía para caminhar no fim da tarde. Conheci algumas pessoas da cidade, mas no geral, eu gostava do isolamento. Era exatamente o que eu precisava. Até aquela sexta-feira. Estávamos em época de quaresma. Eu nunca fui religiosa, nunca presenciei nada fora do normal e nem acreditava em coisas do tipo. Na verdade, nem me lembrei que estávamos em época de quaresma quando tudo aconteceu. Mas hoje, quando me lembro daquela noite, as coisas fazem sentido. Era quase meia-noite. Eu estava deitada no sofá, enrolada num cobertor, assistindo a um filme qualquer. Os cachorros dormiam aos meus pés. O silêncio era absoluto, exceto pelo vento lá fora. Tudo normal. Até que os 2 começaram a rosnar ao mesmo tempo. Levantei a cabeça, confusa. Thor e Lua estavam em pé agora, encarando a porta da frente. Os pelos do pescoço eriçados, o rosnado baixo, constante. Meu estômago se revirou. Eu nunca tinha visto os 2 assim. Normalmente latiam para qualquer coisa. Um passarinho, um carro passando longe, qualquer barulho estranho. Mas naquele momento, só rosnavam, como se estivessem com medo de alertar o que quer que estivesse lá fora. Engoli em seco e me levantei devagar. Peguei o celular e fui até a janela ao lado da porta. Afastei um pouco a cortina e olhei para fora. Foi aí que eu vi. No meio da rua, sob a luz amarelada do único poste, havia uma pessoa. Ou melhor, algo parecido com uma pessoa. Estava de 4. Não, como alguém engatinhando ou se arrastando, mas de um jeito esquisito, distorcido. Os braços e pernas eram longos demais, e o jeito como o corpo se curvava era antinatural, como se os ossos tivessem sido dobrados no lugar errado. Estava imóvel como uma estátua. E mesmo de longe eu tinha certeza de que estava olhando diretamente para mim. Pensei ser um bezerro perdido e machucado. Coisa que era comum ali. Mas as orelhas e o focinho daquela coisa se pareciam com um cachorro. Ele se moveu. Primeiro um pequeno tremor nos ombros. Depois um impulso. E então começou a se arrastar para a frente, ainda naquela posição grotesca. Mas o mais estranho era o silêncio. Nenhum barulho de passos, nenhum som de respiração. Apenas o vento e o rosnado dos meus cachorros. Fiquei paralisada. Não conseguia me mexer. Tudo dentro de mim gritava para eu correr, trancar portas, apagar luzes. Mas meu corpo não obedecia. Eu nunca havia presenciado nada como aquilo, e entrei em choque. Ele veio rápido. Cada movimento era seco, como se os músculos estivessem se contraindo de forma errada. Mas ainda assim, se movia com uma agilidade assustadora. Em segundos ele já estava quase na minha calçada. Ficou parado ali. A noite estava mal iluminada, mas eu podia ver seu tom pálido, sem expressão. Os olhos eram humanos, mas vazios. A boca entreaberta como se respirasse por ela, uma respiração ofegante. Agia como um cachorro, mas eu tenho certeza absoluta de que aquilo na minha calçada não era um cachorro. Meus cachorros enlouqueceram. Thor pulou na janela, latindo feito louco, as patas batendo no vidro. Lua correu para a porta e começou a arranhar como se quisesse sair. Eu não tive absolutamente nenhuma reação.
Fiquei olhando aquela coisa parada na minha calçada, até que aquilo correu rua abaixo, com seus movimentos desengonçados e bizarros. Passei a noite acordada, com os cachorros ao meu lado. No dia seguinte, fui até a casa da minha vizinha, uma senhora que morava a algumas casas da minha. Talvez mais alguém tivesse visto aquilo. Não era tarde quando aconteceu, não passava das 10 horas da noite. Contei o que tinha acontecido, esperando que ela risse e dissesse que era só minha imaginação ou que também avistou algo estranho. Mas ela não riu, ficou pálida e disse apenas uma coisa: faz anos que ninguém vê ele por aqui. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, e então ela me contou. Diziam que há muitos anos um homem tinha desaparecido naquela estrada. Nunca encontraram o corpo, mas toda quaresma alguém via aquilo. Alguns diziam que era ele, tentando voltar. Outros achavam que era algo que tomou o lugar dele. Mas todos concordavam em uma coisa: quem vê aquela coisa, nunca esquece. E eu realmente nunca esqueci. Nunca mais vi nada parecido. Mas até hoje, às vezes, quando estou sozinha à noite, sinto um arrepio na nuca. Um instinto me dizendo para não olhar para a janela. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Cresci em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhece todo mundo e as tradições são levadas muito a sério. Desde pequeno, ouvi a minha avó falar sobre a importância de respeitar a quaresma. Não pode fazer festa, não pode sair à noite, não pode desobedecer às regras da fé senão atrai coisa ruim. Mas, sinceramente, eu achava tudo isso exagero de gente velha. Acontece que, naquele ano, decidiram manter a festa do padroeiro da cidade mesmo acontecendo durante a quaresma. O padre não gostou da ideia, mas a prefeitura insistiu que era uma tradição antiga e que não poderia ser cancelada. A cidade inteira se preparou. Ergueram bandeirinhas coloridas na praça, montaram barracas de comida, e o cheiro de milho, cozido e quentão tomava o ar. Era impossível não se animar. Na noite da festa, tudo parecia normal. A praça estava cheia de gente rindo, dançando, comendo. Eu estava com meu primo, Gabriel, e nossa amiga Juliana. A gente já tinha tomado algumas canecas de quentão e estava animado para o leilão da igreja. Foi quando percebemos uma mulher estranha, parada perto da fogueira. Ela usava um vestido branco, simples, que parecia mais antigo do que qualquer coisa que alguém usaria numa festa. O que mais me chamou a atenção foi que ninguém parecia notar sua presença. Ela estava parada ali, olhando fixamente para a multidão, mas sem sorrir, sem se mover. "Você conhece aquela moça?" Perguntei para Juliana, que olhou na direção que eu indicava e franziu a testa. "Que moça?" Aquela resposta me gelou por dentro. Gabriel também olhou e deu de ombros. "Você tá bêbado, cara. Não tem ninguém ali, mas eu via." E não só via, como sentia algo errado. O frio subiu pela minha espinha quando a mulher, ainda imóvel, virou a cabeça em minha direção. Não foi um movimento normal, foi devagar, como se tivesse certeza de que eu estava vendo. Meu coração disparou. Eu pisquei, e de repente, ela não estava mais lá. Na hora tentei ignorar. Convenci a mim mesmo que estava vendo coisa por causa do quentão. Mas algo dentro de mim sabia que não era imaginação. Depois do leilão, precisei ir ao banheiro. Os únicos banheiros ficavam atrás da igreja, num lugar mais escuro e afastado da festa. Enquanto caminhava para lá, senti um arrepio. O vento ficou gelado de repente, e o som da festa pareceu distante, abafado. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Me virei na mesma hora, mas não havia ninguém. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir minha própria respiração acelerada. Dei mais alguns passos e ouvi de novo, agora mais perto. Minha vontade era correr dali, mas me forcei a continuar. Não queria parecer idiota por ter medo de nada. Entrei no banheiro, lavei o rosto e tentei me acalmar. Mas quando levantei a cabeça e olhei no espelho, ela estava ali, atrás de mim, o mesmo vestido branco, o rosto pálido e os olhos. Os olhos eram fundos, escuros, sem brilho. Não havia expressão,
Apenas aquela presença vazia, errada. Eu girei o corpo para trás, o coração martelando no peito, mas não havia ninguém ali. Minha visão ficou turva por um instante. E foi quando ouvi um sussurro bem ao meu lado. Não deviam estar comemorando. Saí correndo sem olhar para trás. Me enfiei no meio da multidão da festa, sentindo o estômago revirar. Eu estava suando frio, tremendo. Gabriel e Juliana me viram e perguntaram o que tinha acontecido, mas eu não consegui falar nada. Como explicar que eu tinha acabado de ver algo que não deveria estar ali? Naquela noite, não consegui dormir. Me tranquei, no quarto rezei, mesmo sem ser muito religioso. No dia seguinte, fui até minha avó e, hesitante, contei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer apenas: eu avisei para não fazer festa na quaresma. Perguntei se ela sabia de algo, mas ela apenas murmurou que algumas coisas não devem ser perturbadas. No fundo, eu sabia o que ela queria dizer. Hoje, tantos anos depois, ainda me lembro daquela noite. Nunca mais vi aquela mulher, mas toda vez que vejo uma festa acontecendo na quaresma, um arrepio percorre minha espinha. E eu lembro daquelas palavras, sussurradas no escuro. Não deviam estar comemorando. Eu nunca fui muito religiosa, mas sempre respeitei as tradições da minha cidade. No interior, a quaresma é um período sério, e os mais velhos sempre dizem que é uma época perigosa para quem não segue as regras. Minha avó costumava dizer que, nesses dias, as portas do outro lado ficam entreabertas. Eu nunca liguei muito para isso, até o ano em que eu entendi exatamente o que ela queria dizer. Isso aconteceu em 2019. Eu morava sozinha em uma cidadezinha no interior de São Paulo. Era uma casa pequena, em um bairro mais afastado do centro. O lugar era tranquilo, exceto por algumas histórias estranhas que o povo contava sobre aquela área. Antigamente, esse terreno era um cemitério de escravos, diziam alguns. Tem gente que ouve passos na mata à noite, diziam outros. Mas como sempre, eu ria dessas coisas. Talvez fosse por isso que o aluguel por ali era mais em conta. Naquela noite de sexta-feira, eu estava sentada na sala, assistindo TV, maratonando uma série em alta na época. Nem vi as horas passando. No dia seguinte eu não iria trabalhar, então aproveitei. Uma noite como qualquer outra, quando ouvi um som vindo do lado de fora. Parecia alguém batendo palmas no portão. Olhei no relógio, 3 da manhã. Meu coração acelerou. Quem bateria na minha casa a essa hora? Por ser uma cidade pequena, logo pensei no pior. Alguém batendo palma na minha casa a essas horas só podia ser algo que aconteceu com meus pais ou meus avós e vieram me chamar. A maioria das pessoas eram mais velhas e tinham esse costume de ir falar tudo pessoalmente, ao invés de usar o telefone ou o celular. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e espipei pela fresta da janela. Foi aí que meu sangue gelou. No portão, parado imóvel, havia um homem. Ele era muito alto, magro, e vestia roupas escuras. Seu rosto estava meio encoberto pela sombra da árvore do quintal, mas eu podia ver que ele não piscava, apenas olhava fixamente para a minha casa. Eu nunca havia visto aquele homem na cidade. Por ser cidade pequena, conhecíamos todo mundo, mas ele, eu nunca tinha o visto. Fiquei paralisada. Algo dentro de mim gritava para eu não abrir a porta, para eu nem me mexer. Mas então ele fez algo que me deixou ainda mais aterrorizada. Ele chamou meu nome. A voz era baixa, rouca, como se não pertencesse a esse mundo. Carol, abre para mim. Senti meu corpo inteiro gelar. Eu nunca tinha visto esse homem antes. Como ele sabia meu nome? Me afastei da janela e segurei o celular, pronta para ligar para a polícia, mas antes que eu pudesse discar, ouvi um barulho horrível. A maçaneta da porta girando devagar. Ele estava tentando entrar. Corri e empurrei um armário contra a porta. Foi a primeira coisa que eu pensei. Meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar. Segundos depois, tudo ficou em silêncio. Fiquei ali, segurando a respiração, esperando qualquer sinal de movimento. O tempo passou devagar, e depois de alguns minutos que pareceram horas, tomei coragem para olhar pela janela de novo. O homem não estava mais lá. Esperei amanhecer para sair.
Quando abri a porta, senti um cheiro estranho no ar, algo podre, como carne estragada, e foi então que vi. No chão, bem na frente da minha casa, havia pegadas escuras, como se alguém descalço tivesse andado ali, deixando um rastro de sujeira ou sangue seco. O mais assustador, as pegadas paravam na minha porta. Não havia nenhum sinal de que ele tinha ido embora. Naquela mesma manhã, fui até minha avó contar o que aconteceu. Ela me olhou séria e disse apenas uma coisa, algo que ainda soa claro em minha mente. Durante a quaresma, coisas estranhas acontecem, minha filha. Finja que não os viu nem os ouviu. Reze com fé e siga sua vida. Na época, fiquei muito assustada com o que aconteceu. Fiquei morando com a minha avó por meses, até tomar coragem e voltar para minha casa. Mas até hoje, toda vez que ouço alguém bater palmas, meu corpo se arrepia inteiro. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.